Paz do Senhor Jesus. Curte, compartilhe e comenta. Já marca o sininho para receber as próximas mensagens, amém? Vai vir pãozinho quente do céu. Prepara o teu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. A palavra de Deus que Deus tem ministrado no meu coração é ainda que. Você pode dizer a duas pessoas assim, ainda que. Glória a Deus. Eu vou ler o texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 a 19, que diz assim. Estão me ouvindo bem? Aí atrás sim? Amém? Melhorou um pouquinho aqui na frente? Glória a Deus. Ainda, capítulo 3, 17 a 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e não haja gado nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor, exalto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, faz os meus pés como as da corça e me faz andar nas minhas alturas. Você pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, isso aqui Abacuque escreveu, não foi no momento de fartura não, foi de bronca. Foi no momento de luta, de prova, de escassez, de frieza espiritual do povo de Deus. Interessante que Abacuque é um livro do profeta que não fala ao povo. O livro é o relato de uma oração, de um diálogo. Diga assim: profeta é criado, é ungido para ouvir a Deus e falar com o povo. Essa é a função do profeta. O sacerdote é aquele que leva a mensagem para Deus, é aquele que leva o sacrifício para Deus. Mas o profeta é o que traz do coração de Deus e entrega o povo. Quem está entendendo diz amém? Amém. Mas só que o livro de Abacuque, ele não profetiza para ninguém. Ele fala com o pai. Que naquela época ele não tinha revelação de pai, ele falava com Deus Todo-Poderoso. Só que ele fala de bronca, porque ele fala, aqui está violento, aqui tem muita corrupção, tem muita injustiça, é um silêncio da tua parte, irmão. Quantos aqui um dia já olhou assim e pensou, meu Deus, será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus não fala mais comigo? Quem já pensou assim? Levanta a mão até para ver. Tem hora, Diego, tem hora, Diego, que você diz assim, rapaz, será que Deus me escuta? Tem hora que o cabo entra numa bronca, tem hora que ele entra numa crise. Será que Deus existe? Eu sei que é Diego, porque eu vi uma foto de vocês correndo. Eu pensei, quem é esse faraó? Isso é Diego, isso é amém. Seja bem-vindo no meio da gente, esse povo é doido. E o profeta começou a questionar. Você vê que ele começa no capítulo 1, no versículo 2, ele começa assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Irmãos, quem é antigo aqui sabe que eu já contei muitas vezes. Teve dia na minha vida que eu disse, Deus está me ouvindo não. Eu contei várias vezes que eu morava numa casa na Duque de Caxias, e eu e minha irmã Thalitinha, que hoje é crente, para a glória de Deus, lavada, remida e cabeluda. Tem muito cabelo agora? Ela botou um negócio e fica cabeluda. Mas na época ela não era crente, irmão. Eu era crente. E eu era crente que orava. Era aquele período que eu dobrava o joelho às vezes para orar. Quando estava todo mundo dormindo, dobrava e ficava 2 vezes orando, 2 horas orando. Só que eu tinha que orar no mudinho. Já viu no mudinho? Para não acordar ela em cima. E tinha dia que eu estava deitado no beliche, ela dormia em cima do beliche, e eu dormia embaixo do beliche. E tinha dia que eu estava deitado na cama assim, ó, virado para cima, vendo as trastes. É traste da cama, como é? É traste, né? Tarisca. Vendo as tariscas da cama, e tá ali em cima, e eu vendo as tariscas. Naquele escuro, eu achava que estava vendo as tariscas. Sabe como é que é? Bem escuro. Sabe que tem ali na mente, você fica vendo. E no meu coração eu passei a noite orando, dizendo assim: Senhor, tu não está me vendo não? Senhor, será que tu não estás me vendo não? Na mente, né, irmão? Porque a gente não podia falar, porque imagina, se minha irmã olha assim de baixo, ó, oxe, tu não é crente porque está sofrendo. Eu tinha medo que ela se escandalizasse. Eu tinha medo que ela visse eu sofrendo, se eu não sou crente. Tu é crente, não é melhor não ser crente não, porque tem gente que pensa que ser crente é parar de sofrer. É mentira. Ser crente é parar de andar sozinho, porque Ele está contigo.
É diferente. Aí eu estava ali embaixo chorando. E quando você fica chorando, irmão, deitado na cama, virado para cima, a lágrima não desce aqui, ela desce pela orelha. É assim ou não é? Quem já chorou assim, sabe, né? Aqui, ó, entra pelo ouvido, você. Eu estou ligado, irmão, como é que. Eu chorei muito na cama. Desde criança que eu apanhava e ia chorar. E o profeta começa a dizer: Senhor, tu não está me vendo, não. E eu me lembro que eu já orei essa oração. Isso não é oração, não, é reclamação. Você não está me vendo, não, mas no outro dia de manhã eu acordei, fui trabalhar, estava no escritório, de repente passou uma irmãzinha do coque. Lembra aquelas irmãzinhas do coque? Ela passou assim, ó, na frente do meu escritório, na Duque Caxias. Ela passou, olhou, aí voltou, me viu no birô e disse: Irmão Tiago, pai do Senhor. Eu disse: Amém, minha irmã. Tinha passado a noite chorando. Peguei no sono dizendo: Tu não está me vendo, Senhor? De manhã a irmã fica na porta do escritório da gráfica, olhando para mim assim, eu olhando para ela olhando para mim. Eu sabia que ela tinha de ser minha mãe, eu sabia que não era nada comigo que ela queria. Amém, irmã? E ela na porta. Eu digo: esse vaso tem alguma coisa. Que a gente é crente, sabe já, né? Quando tem alguma mensagem de Deus assim. Aí ela disse: Ô meu irmão, eu posso entrar aí onde o senhor está e fazer uma oração pelo senhor? Eu disse: por favor, entre que eu estou precisando. Aí ela entrou, eu tinha passado a noite chorando, irmã. Eu fechei a porta logo, entrei assim, dobrei o joelho. Eu não vou dobrar não, porque senão sai do vídeo aqui, né? Sai? Eu dobrei o joelho. Aqui fica no vídeo aí. Eu dobrei o joelho, irmão, aqui, ó. Ela botou a mão na minha cabeça. Cantou o hino de crente. Deus tem um plano em tua vida, não deve te desesperar. A tua bênção é tão grande, se souberes esperar, Deus está aqui. Entrega a Ele o teu problema. Deus não promete para falhar. Espera em Deus, irmão, e a tua bênção irá chegar. Ai, irmão, ela começou a cantar um hino assim, eu acho que foi esse, não lembro qual foi. Hino de crente. Quando ela começou a cantar, botando a mão em cima de mim assim, irmão, de repente, irmão, diga assim: Deus é Deus e de repente. De repente, Tiagão, Deus bradou. Porque nosso Deus é um Deus vivo e é um Deus que fala. Você pode dar glória a Deus por isso? Eu estava de joelhos sofrendo, de repente Deus falou em profecia ali naquela hora ali, palavra de conhecimento, melhor dizendo, e disse: moço, eu vi esta noite quando tu dizia no teu quarto: Deus, tu não estás me vendo? E tu repetia: Deus, tu não está me vendo? Deus, tu não está me vendo? Eu disse: meu Deus. Quando eu achava que Deus não estava vendo, Ele não só estava vendo, Ele estava lá no quarto comigo. Ele disse: para tu saber que eu sou Deus, eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou fazer assim. E pai, e cumpriu-se tudo o que Ele prometeu. Porque nós às vezes nos comportamos como Abacuque e dizemos: Senhor, tu não está me escutando, não está vendo não, olha a situação, olha como a mulher age, olha como o marido age, olha o patrão, Senhor, olha a minha conta, olha a minha situação, Senhor, olha o meu coração, Senhor. Senhor está vendo todas as coisas, estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Ele começa primeiro reclamando, dizendo que Deus não está vendo. Só que Deus responde de forma chocante, irmão. Deus responde dizendo no versículo 6 do capítulo 1: pois eis que suscito dos caldeus nação amarga e impetuosa. Oxente, Deus disse: eu vou usar os babilônicos, os caldeus, para chegar no povo mau, que é o teu povo, que não escuta a palavra, que não obedece. Eu vou chegar com tudo e vou usar os babilônicos, os caldeus. Aí ele fala: mas é violento. Como é que tu vai usar um povo ruim desse? Como é que Deus vai usar como é que o Senhor vai usar uma nação ruim
Quando eu li isso, eu disse: meu Deus, confirma o que eu acredito. Deus usa quem Ele quer, inclusive o ímpio. Nem todo aquele que é usado por Deus tem intimidade com Deus. Ser usado, ou seja, servir. Eu estava falando com meu irmão Ricardo essa madrugada. Eu, ele, Larissa e Rayane, de madrugada conversando. Dizendo: Deus não está esperando o teu serviço, nem o meu, nem o teu. O que Deus quer é intimidade conosco. Porque usar, Ele usa até o ímpio. Deus é soberano. Se Ele tiver um propósito, Ele pega alguém que não presta para abençoar quem Ele quer abençoar. Mas também usa alguém que é mau para castigar quem Ele quer castigar. Ele fez isso usando o povo de Faraó, Egito, para castigar o povo de Deus. Ele usou o povo da Babilônia para castigar o povo do sul. Alguém aqui já sofreu porque se sentiu usado por alguém? Quem teve algum tipo de relacionamento que se sentiu usado pela pessoa? Financeiramente e emocionalmente, já? Foi bom? Foi ruim ou não? E por que você quer ser usado por Deus? Por que você quer um relacionamento de ser usado por Deus? Deus não me chamou para usar a gente como o mundo usa. Deus nos chamou para ter intimidade e relacionamento com Ele, ao ponto de se parecer com Ele e por isso parecer que é Ele que está fazendo as coisas. É intimidade que faz você parecer com a pessoa. Eu me lembro que quando eu era criança, a mãe dizia: está andando com quem? Por quê? Porque tu não fala assim, está falando. Quem te ensinou isso? É assim ou não é? Quando você começa a andar com o povo de Deus, você começa a usar a linguagem do povo de Deus. Você começa a se mover do jeito que Jesus se move. Quem está entendendo diz amém. Deus nos chamou para parecer com Ele, irmão. Na pessoa de Jesus. Jesus é o nosso exemplo. O desejo de Deus não é apenas que você trabalhe no reino dele, na igreja, nas coisas. Não. Também. O desejo dele é que você caminhe com ele lado a lado, com intimidade com ele. Antes de nos usar poderosamente, Deus quer nos amar profundamente. Diga assim: Jesus te ama, diga para uma pessoa. E Ele tem interesse em te amar mais ainda. Porque antes do ministério, Ele quer intimidade com você, diga. Aqui vai um alerta para os obreiros dessa igreja. E para a igreja no geral. Ser usado por Deus não quer dizer que Deus está aprovando você. Porque mesmo Deus usando os babilônicos para castigar o povo de Deus, Deus depois pegou os babilônicos e tome. Abacuque 2:6 está escrito: ai daquele que acumula o que não é seu. Deus estava mandando, dizendo a Abacuque: se aperreia não, eu estou usando os babilônicos para botar quente no meu povo que está desobedecendo. Mas esse mesmo povo que está sendo usado vai pagar o preço, porque eles são maus. Deus usa para castigar, mas depois castiga aquele que castigou. Porque merecia castigo já. Porque era mau. Você está entendendo isso? Só que o filho é castigado não para juízo, o filho é castigado para corrigir. Deus ama o filho. E você que é pai e mãe e esconde a correção do seu filho, a palavra diz em Provérbios que quem esconde a correção do filho odeia o filho, não ama. Eu não estou falando para espancar ninguém não, eu estou falando de corrigir aquela na bunda. Quem está entendendo diz amém. Dar castigo, tirar telefone, põe no canto. Porque se você é filho de Deus, você ama seu filho como Deus. Como é? Corrigindo, disciplinando. Ah, mas fulano do mundo, pinta o 7, desenha o 8, pinta a miséria. Quem já ouviu essa expressão? Pinta a miséria. E tudo dá certo. É porque ele não é filho de Deus. Quem é filho de Deus está entregue à morte, tudo que ele vai receber aqui. Agora quem é filho de Deus não consegue pintar a miséria não. Porque o pai pega pela orelha: vem cá, seu cabra, eu vou lhe ensinar. Porque você é meu filho. Quem está entendendo diz amém. Eu cheguei a dizer: Senhor, fala comigo, nem que seja para me repreender, mas fala. No capítulo 2, estou só na introdução, entenda. No capítulo 2, vem a virada.
do profeta, porque ele começa reclamando ali, sim ou não? Só que depois ele reconhece. No capítulo 2, versículo 4, ele diz: o justo viverá pela fé. Você pode dizer bem alto: o justo viverá pela fé? Aqui ocorre uma transformação, uma transição na vida e na mente do profeta. Porque ele começa questionando, e ele sai de questionador para adorador. Ele sai de perplexo para confiante. Ele sai de inquieto para alguém que é totalmente submisso a Deus. Abacuque aprende que Deus continua no controle, independente da situação, mesmo quando os seus métodos não fazem sentido. Para Deus estar no controle da tua vida, você não precisa saber como Ele está agindo, você só precisa crer, porque o justo viverá pela fé. A crise de Abacuque, no capítulo 3, cai por terra totalmente. O cara começa reclamando no capítulo 1, no capítulo 2, ele tem uma virada de chave na mente. Ele entende que não adianta reclamar e que Deus não perdeu o controle. Mas no capítulo 3, a crise virou adoração. E a dor dele virou altar. A sua dor pode continuar sendo lugar de reclamação. Mas se você pegar a sua dor e apresentar ao Senhor, e consagrar ao Senhor, e começar a dizer assim: eu confio em Ti, eu espero em Ti, é do Senhor que vem a minha salvação, a sua dor se transforma num altar de adoração. E altar de adoração é o lugar onde o Senhor costuma a receber a tua adoração como incenso suave. E aqui eu começo a mensagem falando que ainda que, tem dois tipos de ainda que. Tem um ainda que do crente, que é o iaque que sai, ainda que é do crente para Deus. E tem o segundo ainda que eu vou dizer depois. Ainda que do crente é uma fé que adora mesmo sem ver. Abacuque 3,17 diz: é uma descrição de um colapso total. Porque aquela região vivia da economia agrária. E quando você entende que vivia da economia agrária, você vê o colapso de tudo que ele começa a falar. Perder colheita significa fome, endividamento e morte. Se todos viviam de colheita e perder a colheita, o que significa? Acabou-se tudo, não tem mais o que fazer. Para nós, uma vende monjaro, outro vende carne, outro vende painel, outro faz sobrancelha, outro vende remédio. Falar de agricultura não dói muito, vamos orar, né? Mas se falasse: a partir de hoje acabou a venda de remédio, o Hélio fazia: meu Deus, e agora? E se a partir de agora ninguém mais engordasse, a Tinha falava: e agora? Meu Deus. Ela e Janinha: meu Deus, o povo tem que engordar, como é que eu vou vender? Se todo mundo virasse vegetariano, aí Nicolas dizia: está repreendido, irmão, bom é carne, pelo amor de Deus. É ou não é? Mas quando fala de agricultura, a gente não... Só que Abacuque vivia da agricultura, toda aquela região vivia da agricultura. E no hebraico, a expressão ainda que, afki, indica o pior cenário possível. A figura simboliza estabilidade e sustento familiar. Ela não floresce, significa esperança frustrada. Ainda que ela não floresça, significa não vai ter alimento. Porque quando ela florescia, dizia: ela floresceu, está quase pronta para dar fruto. Se ela não florescer, é certeza que não terá fruto. E ele estava dizendo: se não houver fruto, porque ela não está florescendo, não tem problema, porque a minha confiança está em Deus, Ele me sustentará. Ele diz: nem que haja fruto na vide, irmão, fruto na vide. Abacuque estava dizendo que não ia ter uva, e se não tivesse uva, não ia ter vinho, e para aquela cultura, sem vinho era sem alegria, irmão. Ou seja, as festas que teriam não haveriam mais, os banquetes esperados não teriam mais, os jantares em família de celebração não teria mais. Ele estava dizendo: vai acabar a alegria? Tem problema não, a minha alegria é o Senhor. Ele disse: ainda que fale e que falte produto da oliveira. Irmão, a oliveira produz a azeitona, e a azeitona produz azeite. O azeite era usado como alimento, o azeite era usado como luz, como
combustível para a lamparina. Sem azeite é escuridão. Sem azeite é trevas. Sem azeite é calor, é frio, quer dizer. Porque é ela que liga a lamparina. Azeite era usado com remédio. Sem azeite é falta de saúde, é doença. Azeite fala de unção religiosa. Naquela época o profeta ungia com azeite. Quando a oliveira falha, é apagão doméstico, é apagão espiritual, é apagão emocional. Você não consegue ver mais nada quando a oliveira mente. É frieza espiritual e é frieza na vida. É escassez de alimento. Tudo começa a dar errado quando não tem a oliveira num povo que vive daquilo. Ele está dizendo: os campos não produzam mantimento se não tiver oliveira, se não tiver mantimento no campo. Aqui é um colapso geral. Ele diz: é nele que eu me alegrarei. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Sabe o que significa isso? A ovelha, irmão, era solução imediata. Sabe assim, o cara trabalha com colchão, por exemplo. Trabalhei tantos anos com colchão. Meu trabalho era colchão, não era outra coisa. Mas no meio da crise apareceu um negócio, o cara vendia alguma coisa aqui. Sim ou não? Quem já fez isso? Quem tem um trabalho e arrumou um extra e fez um negócio para ganhar um dinheiro extra, quem já fez isso? A ovelha era esse extra. A ovelha era dinheiro imediato. Dá para vender a lã, dá para vender o leite, dá para vender a carne. Tinha muitas funções, dá para fazer negócio de todo jeito. Ele estava dizendo: ainda que falte o meu socorro imediato, ainda que falte aquele extra, eu continuo me alegrando e esperando no Senhor. Ele disse: ainda que não haja gado nos currais. Aqui já é diferente, irmão. Se a ovelha era para um extra, se a ovelha era para usar uma coisa assim, para poder fazer pagar um boleto a mais, para comer um sushi, se a ovelha era para poder, em vez de ir de moto, ir de Uber, em vez de ir de Uber, pagar uma passagem no carro, o gado não. O gado simboliza estabilidade futura, reserva financeira, porque naquela época quem tinha gado era alguém estruturado, que tinha para ontem, teve ontem, tem para hoje, e está se preparando, se catalisando, se organizando para o futuro, porque ele é um cara organizado, um cara estruturado, um cara preparado. Ele disse: ainda que falte inclusive o gado daquele que é estruturado como eu ainda me alegrarei no Senhor, porque o meu passado, o meu presente e o meu futuro está nas tuas mãos, Senhor. Abacuque descreve que tudo, o básico, o avançado, o ontem e o futuro, mesmo que não sobre nada, o que importa é confiar no Senhor. Quem está entendendo essa mensagem? O Senhor está dizendo assim: ei, confia em mim, não confia no que tem nas tuas mãos, não confia nos teus projetos, não confia nos teus investimentos. O teu maior investimento é confiar em mim, porque o justo viverá da fé. Todavia me alegrarei no Senhor. Versículo 18 do capítulo 13, ele diz isso. Todavia, meu irmão, no original, todavia significa uma decisão pessoal, nada de emoção, não é negação da dor, nada disso, é posicionamento espiritual. As coisas estão dando errado, eu não estou sentindo nada, mas eu fico com a minha fé firmada em Deus. Todavia, eu não vou me desesperar, eu não vou abrir minha boca para murmurar, eu não vou reclamar, eu vou todavia me alegrar no Senhor. Ele não diz quando tudo melhorar, não. Ele não diz assim, ó, quando as coisas melhorar, eu dou um culto de ação de graça. Ele diz: não, eu começo o meu culto hoje, todavia eu já começo a me alegrar no Senhor. Está tudo ruim, não quero saber. O que importa é que Ele está comigo.
Essa é a mensagem do Evangelho. Exultar o Deus da minha salvação. Quem aqui já foi salvo por Jesus? Você consegue alegrar-se nele quando tudo está dando errado? Porque, irmão, quando as coisas dão certo, até o ateu diz graças a Deus. Ou não é? Quando a saúde está plena, quando a família está estabilizada, é fácil dizer graças a Deus, Deus é bom. Agora, quando o negócio está tudo na contramão, é nessa hora que você declara com a sua vida que você verdadeiramente, porque a fé sem obra é morta. É quando você declara assim: está doendo, mas eu não largo a mão do meu Senhor de jeito nenhum. A Bíblia está cheia de exemplos bíblicos desse. O ainda que do homem é uma resposta às situações, porque a situação boa faz eu ver a mão de Deus, mas a situação ruim, ela não consegue se esconder de mim, ela também aparece. Quando você adora a Deus no sacrifício, na agonia, você está dizendo em outras palavras: Senhor, ainda que não aconteça como eu espero, eu me alegrarei em Ti. Daniel capítulo 3, 17, 18, diz assim: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha, do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. E se Ele não livrar, fica sabendo também, rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste, Cedraque, Mesaque e Abidnego. O rei dá um decreto e diz: todo mundo vai ter que me adorar, e as imagens que eu mandar adorar. Aí disseram assim: olha, mas tem 3 crentes que não se curvam não, diante de nada. O rei disse: como é? Disse, ele disse: se curva não. Ele disse: só se curva ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aí o rei disse: vamos chamar? Colocou os 3 assim, ó. Vai se curvar não? Estou dando uma chance. Ei, o capeta, o cão, está te dando chance na tua vida para tu cair. O cão é especialista em te dar chance. Sabe o que é chance? Tentação, irmão. É você teve um livramento, não pecou, glória a Deus. Aí ele: peraí, calma, eu dou outra chance. Ele é perseverante, irmão. O capeta é especialista em se passar por bonzinho. Eu ia ligar para tu essa semana, porque o Senhor tem um negócio contigo, varão. Tu acredita? Essa semana eu peguei a tua foto, eu abri assim, ó. Eu disse: ó, eu tenho que ligar para ele, eu mostrei uma pessoa. Eu tenho que ligar para ele, porque Deus tem um negócio na vida dele, Deus dá livramento a ele. Sabia disso? Nem sabia que estava aqui. Tu é tão pequeno que eu não te vi. Essa semana aconteceu isso. Me procura depois. Não vai não, adora não. Vou dar a chance. Aí os 3, em vez de recuarem e dizer assim: não, rei, por favor, faz isso não muda o decreto. Eles se levantaram assim e disseram: ei, escuta só. Nós não vamos te adorar, nem a ti, nem as imagens que tu levantou. E fique sabendo, rei, se tu quiser matar, o nosso Deus pode nos livrar. Mas se Ele não livrar, ainda assim nós continuaremos adorando a Ele. Porque tem crente que diz: se Deus fizer, Ele é meu Deus. Se Ele não fizer, eu saio da igreja. Eu deixo de orar porque Deus não me ouviu. É porque você nunca teve um encontro real com Deus de Israel. Nunca teve um encontro com Jesus de Nazaré. E o rei disse: tá bom, mande colocar na fornalha, mas antes acrescente 7 vezes mais fogo na fornalha. A Bíblia diz que os empregados, os escravos, os servos do rei pegaram Cedraque, Mesaque e Abidnego e levaram para a fornalha e jogaram eles dentro. Quando eles jogaram eles dentro, os caras que jogaram eles dentro morreram fulminados pelo fogo de tão quente que estava. Mas de repente, quando colocaram os 3 lá dentro, de repente o rei olhou e disse assim: mas não colocaram 3, não foi? Foi. Eu estou vendo um quarto que é semelhante aos deuses caminhando, e eles estavam passeando dentro da fornalha, porque quem não nega vai entrar na fornalha, mas não entra sozinho, porque Deus entra contigo. Deus não promete que não terá fornalha, Ele promete: não te deixarei só.
Irmão, mandaram tirar os caras. Quando tiraram de lá, a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça tinha na roupa. Ah, isso é um Deus tremendo, irmão. Diga assim, ainda que eu continuo sendo crente. Diga. Ah, irmão. E Jó? Capítulo 1, versículo 20 e 21. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rasgou da cabeça também, e lançou-se na terra e adorou a Deus, e disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Irmão, Jó perdeu 10 filhos. Jó era o homem mais rico do mundo. E não foi castigo não, porque Deus dá testemunho de Jó. Diz que é um homem íntegro, reto e se desvia do mal. Já pensou, irmão, no céu, chegou o cão, o diabo, chegou diante de Deus, junto com outros anjos, e disse assim, Deus olha para o diabo e disse assim: tu viste meu servo Jó? Eu vou dar testemunho dele. Ele é íntegro, ele é reto, e ele se desvia do mal. Era crente, irmão. Porque uma coisa sou eu dar testemunho de Kelta, de Marquinho. Eu dizia assim: rapaz, Edson é uma bênção. Oxe, mas eu não conheço o coração de ninguém, nem vocês o meu. Outra coisa é Deus que sonda o coração do homem. O Deus que a Bíblia diz: nenhuma palavra chegou na tua boca, ele já conhece o que tu vai falar já. Ele olhou para Jó e disse: aí é íntegro, é reto, se desvia do mal, é temente. Jó perdeu tudo. Além de perder tudo, que são 10 filhos e toda a riqueza do mundo, ficou com a mulher dizendo assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Porque pior do que perder tudo é ficar com a mulher rixosa na orelha dele. Olha, eu estou desviado, ele desvia também. Esse negócio de ser crente não dá certo não. Isso não é para tu não. A mulher não pede ouvir do cara. As coisas dando errada. E às vezes tem marido que é igual a mulher de Jó. A mulher quer ser crente e o cara fica: para com isso, negócio de igreja, negócio de dá certinho para tu. A mulher ficou no ouvido dele aqui, ó: tome, 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 amaldiçoa o teu. Ei, não é amaldiçoa não, porque quando era rica, quando tinha tudo, era nosso Deus. Mas quando perdeu tudo, ela disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele, com o restinho que sobrou, cheio de ferida da cabeça aos pés, a Bíblia diz que ele coçava o seu corpo com telha, caco de telha, para tirar as feridas. Ele olha para ela e diz assim: como uma louca tu fala, recebeste o bem de Deus e o mal tu não quer aceitar, porque nu eu vim, nu eu voltarei, mas eu vou continuar adorando Ele. Oh meu Deus, glória a Deus. Último exemplo do ainda aqui, de crente. Atos 16, 25, depois você lê, irmão. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu o alicerce da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Irmãos, eles não louvaram porque as cadeias caíram, foi o contrário, as cadeias caíram porque eles louvaram e adoraram o Senhor. Cadeias vão cair da tua vida quando você começar a exaltar o Deus do Todo-Poderoso. Correntes caem. Muralhas de Jericó na tua vida caem por terra no meio da adoração. Diga assim comigo: ainda que eu não veja. Diga assim: eu adoro. Diga comigo: ainda que doa, eu adoro. Diga: ainda que falte, eu adoro. Diga assim: porque a minha adoração não depende do cenário, depende de quem é meu Deus. Você pode dizer amém? Amém. Pois é, irmão. Tem um ainda que é do homem para Deus, que a gente falou até agora aqui. Cada um aqui tem o seu ainda que. Cada um aqui tem o seu ainda que. Ainda que você completa. Falte isso, falta aquilo, seja ruim isso. Eu ficarei com ele.
Agora, sabe o que me alegra? É que eu encontrei que na Bíblia também tem um ainda que de Deus para nós. O ainda que de Deus significa uma fidelidade que não falha. Abacuque termina com uma revelação. Ele fala no versículo 19: o Senhor Deus é a minha fortaleza. No hebraico, shali, que significa força, capacidade, poder interior. Deus não apenas protege, Deus capacita em meio às dificuldades. Tem promessas de Deus que é um ainda que para nós. Isaías 43:2 diz assim: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Irmão, Deus não prometeu a ausência de fogo, Deus não prometeu a ausência de águas, Ele prometeu a sua presença conosco. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Ainda que você esteja pagando um preço, esteja sofrendo, eu estou contigo. Abacuque, nos últimos versículos, ele fala da corça. Irmão, eu não sabia o que era corça, você acredita nisso? Assim como a corça, eu fui pesquisar sobre isso. Eu descobri que corça é um dos únicos animais que sente cheiro de água. Sabia disso? Alguém mandou um vídeo esses dias, eu aprendi isso. Aí eu comecei a pesquisar sobre isso. Irmão, é muito mais coisa do que você imagina. Por isso que a palavra diz, ao cheiro das águas, porque Deus nos compara com a corça. É um animal que parece um bode, mas não é um bode. Ele fala, faz os meus pés, Abacuque diz, faz os meus pés como os da corça, e me faz andar nas minhas alturas. A corça não foge de terreno difícil, pelo contrário, ela foi criada para andar em terreno difícil. Corça não foi preparada, não foi criada para andar na plenitude, em terreno plano. A corça vive subindo montanhas íngremes de pedra que escorrega. Todo bicho que vai atrás dela cai quando ela sobe as paredes. Imagina um bode subir na parede, é difícil, né? A corça parece um bode, só que ela sobe de forma íngreme, como se fosse uma montanha bem alta. Ela sobe assim, ó. E sabe o que eu entendo? É que Deus não muda o terreno. Deus nos compara com a corça. Deus não muda o terreno, Ele muda quem pisa no terreno íngreme. Ele não vai mudar a tua dificuldade, não. Ele vai mudar você para superar as dificuldades. Ele vai lhe preparar, lhe capacitar, lhe dar condição de superar toda e qualquer dificuldade, se você confiar nele. A corça não foi criada para terreno íngreme e também é diferente. Tem uma curiosidade da corça. O casco dela é aberto no meio assim, é fendido, e ela tem umas almofadinhas na mão, sabia disso? É molinha debaixo do casco dela. E essa almofada é que faz segurar nos lugares, nas pedras, sem escorregar. Ela tem um equilíbrio extraordinário. Ela consegue subir em paredões que nenhum outro animal consegue subir. E a analogia conosco é que o crente não foi criado apenas para momentos fáceis. Deus te salvou e está te preparando para todos os momentos difíceis da tua vida. Por isso que Abacuque fala, faz os meus pés serem como os da corça, não me faz vacilar, não me faz desviar do teu caminho, não me faz escorregar para onde eu vim, de onde eu vim, me leva para o alto, me leva para a tua presença, Senhor. O problema não é o tamanho do desafio que eu e você enfrentamos. O problema é você entender que Deus está lhe capacitando para enfrentar este desafio. Não há tentação, não há provação maior do que você não possa suportar. Antes, o Senhor lhe dá o escape em cada situação. Quem aqui não já passou por uma situação lá atrás, que pensou que ia morrer, que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução, o casamento não tinha jeito, a saúde não tinha jeito, os negócios não tinha jeito, a família não tinha jeito, o chamado não tinha mais jeito, mas está aqui vivo para a glória de Deus.
Eu quero dizer, se o Golias lá atrás não lhe matou, não é o Golias que está enfrentando agora que vai lhe matar, não. Deus vai lhe dar escape, Deus vai lhe dar condição. Você vai passar por essa situação. Segura com fé essa palavra e vive pela fé. A costa, irmão, ela sobe com os olhos fixos. Eu aprendi isso também. A costa, ela vai subindo, ó, olhando lá para cima, lá para o alvo dela. Ela não, depois que ela começa a subir, ela não olha mais para trás nem para baixo. Ela não olha de jeito nenhum. O foco dela é lá. Ela fica só olhar, sabe onde? No próximo apoio. Ela está aqui subindo, ó, e ela não fica com medo. Meu Deus, se eu cair aqui eu morro. Não, o foco dela é, peraí, essa patinha aqui, ó, eu vou colocar onde? Aqui. Se eu preciso pegar aqui, para ir mais alto, para avançar, para que olhar para baixo? Para que olhar para trás? O meu Senhor está lá em cima, então é para lá que eu vou. Vou subindo aqui, ó, olhando, passo a passo. Não precisa olhar para trás, não precisa desviar o foco. Quando você olha para aquilo que Deus lhe chamou, para o lugar que Deus lhe chamou, você só consegue chegar o próximo passo, o próximo passo, o próximo passo. Se você não olhar para trás, olha para frente, para o autor e consumador da sua fé. Ela se move por foco, não por medo. O crente que confia em Deus aprende a não viver olhando para o abismo, mas para a promessa. Alguém aqui tem alguma promessa de Deus? Deixa eu ver se tem. Você está carregando, porque a sarça, ela é leve. E Deus me compara e te compara com ela, com a corça, melhor dizendo. A corça, ela sobe com leveza. Ela não carrega peso nenhum. O que Deus tem para você é você que vai resolver com Ele. O dos outros você não consegue resolver, não. Está na hora de entregar a cada um com os seus problemas. Você ora, você aconselha, mas você não carrega o peso, porque nem Jesus quis carregar o peso de quem não quis entregar a Ele. Ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Não é a cruz do seu vizinho, não é a cruz da sua mãe, não é a cruz do seu pai, não é a cruz da sua igreja, de ninguém. Porque a minha e a sua cruz já tem coisa para carregar. Quem está entendendo diz amém. Quem sabe que essa palavra é para você que está carregando muita coisa que não deveria? Diga assim: amém, Jesus. A sarça, ela é leve. A corça, obrigado. Ela é leve. Ela não carrega peso. Ela é serena. Ela não é ansiosa. Ela não é apressada. Salmo 37, 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o resto, Ele fará. Isaías 40, 31 diz assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Está cansado, está cansada, não tem mais ânimo? Ei, espere em Deus, e você vai ter as suas forças renovadas pelo Espírito Santo de Deus. Quem espera no Senhor sobe no tempo certo, sem ansiedade e sem desgaste desnecessário. Eu quero terminar dizendo que Deus não muda o monte, Ele muda os pés que confiam nele. Quem olha para o abismo paralisa, mas quem olha para Deus avança. Para quem você está olhando? Se você está regredindo, é por o abismo. Mas se você está com os seus olhos firmados em Deus, o autor e consumador, irmão, o apóstolo Paulo diz assim, ó, esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu tenho um alvo, eu sigo para Ele, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O teu alvo é Jesus, então avança em direção a Ele. Nada de olhar para trás. Jesus disse: quem olha para trás, minha alma não se alegra nele. A subida com Deus não é apressada, é segura. É diferente, irmão. Você pode ficar de pé? Abacuque começa perguntando, questionando, mas ele termina, sabe como? Adorando. Ele não teve todas as respostas, mas teve uma revelação de quem Deus é.
Eu quero dizer, você talvez não terá todas as respostas que você espera, mas se você se render a Deus, você vai ver Deus face a face e saberá quem Ele é para você. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o milagre não venha como eu espero, ainda que eu atravesse o vale, todavia eu me alegrarei no Senhor. Diga assim, porque Ele é fiel. Diga assim, porque Ele está comigo. E porque Ele me leva a andar nas alturas junto com Ele.